e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, que nos ajude a entender, compreender, assimilar, guardar essa palavra no coração e depois fazermos todo o esforço de, no dia de hoje, em especial, colocá-la em prática. Amém? Nós estamos, é importante a gente conhecer um pouquinho a história da salvação. A gente sabe, Saul, Davi, Salomão, os 3 primeiros reis. Na época de Saul, principalmente Davi e Salomão, o reino de Israel era um reino forte, unificado. Ninguém podia chegar perto de Israel, porque era um reino bem defendido, bem consistente, sólido. As defesas, enfim, era um reino, realmente um reino poderoso. Davi expandiu o reino, Salomão expandiu o reino. Então era um reino forte, né? Não era dividido. Só que depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. O reino, norte e sul. É como se o Brasil tivesse norte e sul, dividisse o Brasil. Dividiu-se Israel, o reino do norte e o reino do sul. Os do sul não se davam com os do norte não se davam com o sul. Onde há divisão, se enfraquece. Onde há divisão no coração, na família, no casal, na família, na comunidade, na igreja, o inimigo entra mais fácil e vem para dominar. O que foi o que aconteceu exatamente nessa primeira leitura? Estava lá, os reis, chegou um certo rei Ezequias, um rei piedoso, temente a Deus, mas só que ainda estava vivendo nesse contexto do reino dividido. E aí vieram Senaqueribe, dos assírios, capital Nínive, lá. Eles ficaram rodeando Israel. Por quê? Eles viram que o reino estava dividido, e um reino dividido perde força, um coração dividido perde força. E eles estavam rodeando Israel, para entrar, para dominar. Vão conseguir mais tarde. Depois os assírios vão entrar, Salmanasar, depois Nabucodonosor vai entrar com o império da Babilônia, vão entrar tudo ali, vão dominar, porque percebe que está dividido. E aí a gente está percebendo que o rei Senaqueribe está rodeando Israel, está rodeando Jerusalém, e aí Ezequias, o que ele faz? Olha que interessante a atitude do rei. O emissário do rei Senaqueribe vai lá, entrega a carta, olha, nós vamos invadir, etc. O que o rei faz? Ele pega aquela carta, onde é que ele vai? No templo. Ele vai no templo para rezar. Ele vai diante da presença de Deus. Ele coloca o problema diante de Deus. Olha que interessante. Colocar o problema diante de Deus. Ele faz a oração de confiança, de entrega. Ele não tem aquela atitude da soberba, da arrogância, eu vou resolver, eu que vou decidir, não. Ele é rei, mas ele coloca diante de Deus o seu problema. Ele vai lá em oração, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor é todo poderoso, o Senhor já defendeu tanto o nosso povo, aqui está mais um problema, estão querendo invadir o teu povo, Senhor. Então ele confia, se os nossos representantes, se os nossos políticos, antes de fazer qualquer coisa, entrasse numa igreja para rezar, entrasse no espírito de humildade e de oração, para colocar a situação, Senhor, o nosso país não está bem, Senhor, a política não está bem, Senhor, a economia não está bem, Senhor, esse problema está acontecendo. Antes de qualquer coisa, né, antes de fazer qualquer acordo, perguntar para Deus, recorrer a Deus. E olha que interessante, entra em cena o profeta Isaías. Deus fala para Isaías, vai lá dizer para o rei Ezequias que eu vou defender Israel, que não vai acontecer nada com Israel, porque eu ouvi a oração dele, eu ouvi a prece de Ezequias, eu vou defender Israel. Meu amado, minha amada, essa primeira leitura nos ensina um valor muito grande. Quem de nós não tem problema? De repente você aí que está nos acompanhando tem o seu problema, de repente é muito pesado, a carga é muito pesada, pode ser um desemprego, pode ser a saúde, pode ser alguém que está precisando de uma cura, tanto física como espiritual, um momento difícil, um momento de agonia, de dor, de sofrimento, de expectativa. Apresenta isso para Deus, coloca Deus, traz Deus para dentro de você e apresenta o teu problema. Não é Deus que vai te responder diretamente. Deus pode usar intermediários, como usou Isaías para falar com o rei Ezequias, para dizer assim, manda dizer para ele que nada de ruim vai acontecer. De repente, eu e você hoje podemos ser esses instrumentos nas mãos de Deus para anunciar uma boa nova, uma vitória para alguém.
Então, recorrer a Deus diante dos nossos problemas. Então, faça isso. Recorra ao Senhor diante da tua necessidade e não se afaste dele. A gente viu também Jesus aí no Evangelho, duas situaçõezinhas. Né? Primeiro, ele vem nos ensinando, estamos no grande sermão da montanha, do capítulo 5 ao final do capítulo 7, é o grande sermão da montanha. Jesus apresenta o projeto do reino, já nos ensinou as bem-aventuranças, ensinou o valor da oração, o Pai Nosso, quantas vezes devo perdoar, com a mesma medida com que medides, vós sereis medidos, tantas liçõezinhas. Hoje Jesus dá mais duas. Primeiro, que não deveis jogar pérolas aos porcos. As coisas de valor, as coisas sagradas, os princípios, aquilo que realmente são de Deus, são baseadas na palavra de Deus, no Evangelho, não jogue por aí, não banalize, respeite, assimile, não jogue aos porcos, não jogue fora para quem não sabe valorizar, guarde isso, transmita isso, viva isso. Está dizendo Jesus, não abra mão daquilo que você acredita, não abra mão daquilo que é do Evangelho, não abra mão daquilo que é de Deus. E Jesus ainda nos ensina outra liçãozinha, essa medida, né, com que medirdes, vós sereis medidos também. Ou seja, não julguem, vocês, tudo aquilo que a gente faz um dia volta. Há um ditado que diz, o que na vida você não resolve, ela te devolve. Não adianta empurrar de barriga não, o que na vida você não resolve, ela vai lá na frente te devolver, com tudo aquele problema que você acumulou no passado. Coloque a mãozinha no coração, vamos pedir essa graça no dia de hoje, para vivermos esta palavra. Senhor Deus, nós aprendemos na primeira leitura, o valor da humildade. O rei Ezequias, diante de um problema, de uma ameaça, de uma possível invasão, ele entra no templo, se ajoelha com a humildade, mesmo sendo rei, deixa de lado talvez a arrogância, a prepotência e confia, Senhor, diante de um problema, porque tem certeza que o Senhor virá ao seu socorro. Todos nós também temos problemas. Eu quero que você agora apresente diante do Senhor o teu problema, aquilo que você veio hoje aqui rezar, que você está rezando na sua casa. Talvez um problema de saúde, um problema de desencontro, de separação, problemas afetivos, um problema de desordem interior, um problema de saúde, um problema talvez financeiro. Apresenta diante do Senhor. Tenha essa mesma confiança do rei, que diante daquele problema que ele estava enfrentando, que era demais para ele, ele chega diante do Senhor e apresenta, Senhor, esse é o meu problema, me ajuda, me ajuda. E Deus, através do profeta Isaías, manda dizer, vai dar tudo certo. É isso que Deus manda dizer para você hoje também. Vai dar tudo certo, confia. Já que você confiou em mim, pode ter certeza que eu estou agindo já, para resolver aquele problema. Não tenha medo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, confia. Não jogue as coisas sagradas, os valores, os princípios, não banalize, respeite, viva isso a cada dia, para você ser merecedor desse prêmio eterno. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender a pérola preciosa, que é viver na Tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.